Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente refletir na Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para colocar no nosso coração. Coisas preciosas, Deus tem sempre falado conosco, Deus tem compartilhado as coisas do reino, as maravilhas do reino com cada um de nós. Ainda que a gente tenha as nossas limitações, as nossas dificuldades, Deus tem investido no nosso entendimento das coisas que são excelentes, que são do alto, que são do reino mesmo, para que a gente possa participar com sabedoria das coisas do Pai. Eu quero hoje falar justamente sobre algo que não é natural, que é sobrenatural, algo que está além daquilo que nós conseguimos enxergar. E eu quero então trazer para vocês, lembrar de uma história onde o nosso Senhor Jesus tem um encontro com os seus discípulos enquanto eles ainda não eram discípulos, enquanto eles ainda eram pescadores e não conheciam ainda a grandeza de Jesus, não tinham ainda tido uma experiência com o Senhor Jesus. E conta para nós a história que, num dado momento, quando esses pescadores estavam na praia e já tinham cansado de tentar pescar, já tinham gastado muito tempo tentando pescar e não tinham apanhado nada, eles estavam na praia lavando as redes e Jesus então se achega junto com uma multidão que queria ouvir a mensagem de Jesus. Jesus então entra no barco de Pedro e pede para que Pedro se afaste, para que ele pudesse então pregar de dentro do barco e as pessoas pudessem ouvir aquela mensagem. E assim ele faz. Pedro então cede a esse pedido de Jesus, ainda não sabendo quem era, e realmente as pessoas ouvem a mensagem. Jesus então se volta para ele, para os pescadores que estão ali, e convida eles a lançar a rede novamente ao mar. Convida eles então a tentar novamente a pescaria. E aqueles homens que já tinham passado um longo tempo tentando pescar, talvez tivesse uma resistência no coração, mas eles se posicionam e dizem: tá bom, nós vamos jogar a rede ao mar. E talvez você lembre dessa história, essa pescaria maravilhosa, onde aquilo que eles pescam quando jogam a rede ao mar é infinitamente maior do que eles costumavam pescar. E tem um versículo que eu queria trazer como base para a nossa reflexão aqui, que é o versículo que está em Lucas capítulo 5, no versículo número 4, onde conta exatamente o momento em que Jesus se volta para Simão, se volta para Pedro e fala a respeito dessa verdade. Diz o texto ali: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aí ele disse a todos: lance as redes para a pesca. Esse texto mostra exatamente o momento em que Jesus convida os discípulos a experimentar algo sobrenatural, algo que ia além do que eles tinham visto até aquele momento. Quando eles têm essa experiência, realmente eles se voltam para Jesus e eles olham para Jesus de uma forma diferente. Os discípulos, então, aqueles que eram pescadores, são convidados a ser pescadores de homens nesse momento. Existe um impacto realmente com aquilo que eles observam que Jesus realiza na vida deles. Mas quando eu comparo isso com a nossa vida, com esse chamado do Senhor para a gente viver o sobrenatural, eu tento me colocar numa situação como essa de Pedro. Se eu estivesse ali, talvez se você estivesse ali naquele momento em que nós somos convidados a jogar a rede novamente no mar, no lugar onde a gente já tinha tentado pescar, quem de nós realmente teria esse posicionamento de fé? Quem de nós realmente seria ousado para fazer isso? Quem de nós realmente confiaria na palavra de alguém que não entende nada sobre mar, para que a gente desse um passo de fé? Quantas vezes o sobrenatural, então, está mais perto do que a gente pensa? Quantas vezes o mover sobrenatural de Deus está exatamente diante de nós? Os pescadores estavam num lugar onde eles conheciam, um lugar que era o dia deles, era a vida deles. Eles eram homens do mar, eles estavam acostumados com aquilo e não imaginavam que ali naquele lugar aconteceria um milagre. E quantas vezes eu e você estamos barrando o mover de Deus porque nós não acreditamos que acontece onde nós estamos. Nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para a nossa família
E de verdade, muitas vezes nós nos acostumamos com os problemas, com as lutas, com as dificuldades e deixamos de crer que o sobrenatural de Deus vai se manifestar naquele lugar. Nós estamos acostumados muitas vezes, nossos olhos viciaram a ver somente o natural e nós não conseguimos nos desprender disso para o sobrenatural. Às vezes Deus está falando para mim e para você fazer algo que nós já tentamos fazer, como aconteceu com os pescadores. Eles já tinham tentado pescar, mas o próprio Pedro diz: apesar de eu ter tentado pescar, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Será que não é isso que o Senhor está pedindo para mim e para você? Sobre aquilo que nós já tentamos e já não deu certo, nós falamos: não, eu desisti porque não é esse o caminho, mas ainda o Senhor está falando no meu e no seu coração para que a gente possa andar no sobrenatural, para que a gente possa viver esse sobrenatural. Será que eu e você não estamos resistindo? Será que nós não estamos com preconceito e impedindo de acontecer, de ver as coisas de Deus? Quando nós ouvimos essa história que é maravilhosa, que é contada então de várias formas, nós vemos tantos impedimentos que poderiam acontecer no meio do caminho. Quantas coisas poderiam barrar o sobrenatural de Deus? O sobrenatural estava ali diante deles, diante dos olhos deles. Uma outra experiência, mais à frente, quando Pedro, esse mesmo Pedro, se torna realmente um discípulo e ele anda sobre as águas, ele faz isso mediante um chamado do Senhor Jesus, enquanto todos os outros discípulos, apóstolos, futuros apóstolos, estavam dentro do barco. Os olhos deles estavam enxergando a mesma coisa, o mesmo mar, o mesmo vulto do Senhor Jesus se aproximando, mas Pedro então olhou para aquilo e se posicionou de uma forma diferente. Será que eu e você não estamos sendo convidados a nos posicionar então de uma forma diferente? Diante daquilo que a gente sempre enxergou, mas e se nós olharmos segundo a voz, o chamado do Senhor? Se nós olharmos segundo o vem do Senhor? Se nós olharmos segundo o lance as suas redes do Senhor? Situações como essa que nós vemos dessa pesca maravilhosa mostra também o resultado. Porque Jesus podia ter providenciado no seu mover sobrenatural uma bela pescaria. Mas não foi só isso. Foi uma pescaria fantástica, extraordinária, fora do comum, ao ponto da rede quase estourar e os barcos quase afundar. Aquilo que Deus faz, então, no sobrenatural é infinitamente maior e melhor do que eu e você conseguimos planejar no nosso entendimento. O convite do Senhor para vivermos intensamente isso e testemunharmos disso é um convite que está aberto. Ele continua. É um convite presente para mim e para você, para a gente viver isso. Mais uma vez, o sobrenatural está diante dos teus olhos. Ele não depende de um sinal externo, ele não depende de uma tempestade, ele não depende de um fogo que vai aparecer do nada. Ele depende de uma fé. Uma fé de quem crê e realmente vê a glória de Deus. De quem crê e se posiciona diante de um chamado, quem crê e nega a si mesmo e aceita a voz do Senhor como a voz daquele que comanda, que dirige a esse lugar que é sobrenatural. A gente pode viver isso. A gente pode e deve viver isso não só para experimentarmos essa alegria das coisas maravilhosas, mas para testemunharmos isso, para contarmos essa verdade, para que outros venham a crer. Do mesmo jeito que eu e você olhamos para a história dessa pesca maravilhosa e ficamos impactados, a sua vida é uma vida para testemunhar, para mostrar essas verdades, para que pessoas olhem para a sua história e glorifiquem a Deus. Olhem para a sua história e vejam Deus, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural agindo na sua vida. A sua vida é um testemunho. A sua vida é uma pregação, é uma mensagem de esperança. Deixa Deus usar a sua história. Viva o sobrenatural. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno, nós nos alegramos, ó Deus, porque somos chamados a caminhar por fé. Desde as primeiras palavras que nós ouvimos e nós cremos e nos tornamos filhos, nós estamos continuamente vivendo de fé em fé, como diz a Escritura. E esses dias, ó Deus, são dias, sempre, ó Deus, sempre dias em que somos desafiados a continuar crendo,
E o Senhor nos dá oportunidades de experimentarmos o sobrenatural, não só para o nosso deleite, para a nossa alegria, mas para testemunharmos de quem é o Senhor, do poder do Senhor. Nós queremos viver isso, nós queremos viver intensamente aquilo que está diante dos nossos olhos, porque o sobrenatural se descortina diante de nós. Ele acontece aqui, ele acontece agora, ele acontece onde nós estamos. Nós queremos viver isso. Nos ajuda, Deus, a crer, nos ajuda a confiar, nos ajuda a dar esse passo, nos ajuda a nos posicionarmos diante desse chamado. Que o sobrenatural do Senhor aconteça, que ele seja real, que ele seja testemunho, que a gente possa viver assim. Alegra, Deus, o nosso coração por sermos participantes do teu reino, das tuas maravilhas. Abençoa as nossas vidas. Derrama da tua paz no nosso coração, derrama da tua alegria no nosso coração, derrama da tua ousadia no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.